Olá, igreja, como vocês estão? Domingo de culto. Que bom podemos nos ajuntar e louvar ao Senhor. A igreja espalhada por aí, todos com os olhos focados no Senhor. E para começar o culto desta manhã, eu quero colocar o nosso coração no lugar certo, né? Eu queria ler uma passagem que se encontra em Lucas 15. Parábola do filho pródigo, uma palavra que nós conhecemos bem, só para nós lembrarmos, né? Lucas 15, versículo 20, conta a cena entre o filho pródigo que retorna, né? E o pai o espera, e é esse encontro que é narrado aqui. Ele ainda estava longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou, e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Também tragam um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Eu estou lendo a versão da Bíblia, a Mensagem, e ela expressa bem a alegria desse pai ao rever o filho que foi embora, pediu a herança e foi viver a sua vida. E esse filho volta arrependido e a gente vê essa cena, né? Uma história contada por Jesus para demonstrar o amor que nosso pai tem por nós. E eu fiquei a pensar, né, que o pai abraçou esse filho, recebeu esse filho cheirando mal, né? Estava maltrapilho, né? Estava com a roupa toda suja também. E ele não quis saber, ele corre ao encontro, ele abraça esse filho, mesmo antes desse filho se mostrar arrependido. O amor de Deus por nós não depende do nosso arrependimento. O amor de Deus por nós ele é muito maior do que isso, e é esse amor que eu quero celebrar esta manhã. Um Deus que começou todas as coisas, criou o universo, nos criou, um Deus que também vai nos buscar, e hoje nós vamos ouvir sobre isso. Que bom é, durante esse tempo que estamos aqui, sabermos Deus está conosco, Ele vive em nós, e eu e você podemos desfrutar disso. Então vamos adorar ao Senhor, vamos dizer que a nossa segurança está nele, dizer que Ele é Rei sobre todas as nações, todas as tribos, povos e raças, todos irão se ajoelhar e adorar a esse Deus que nós tanto conhecemos. Vamos lá? Que segurança tenho em Jesus, pois dele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz. Inteiramente
me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo céus, provas da graça que vem de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz. Firmada em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz, por ele vives hoje na luz. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Lá, 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 e a nossa nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo
Jesus presente aqui. Olá, igreja! Espero que todos vocês estejam bem, espero que todos tenham tido uma semana abençoada. E você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, né? Então, como vocês viram lá no grupo de WhatsApp dos avisos, infelizmente a família, né, do pastor perdeu um parente na quinta-feira e ele não teria condições de montar uma mensagem para esse domingo. Então ele pediu para que eu desse o estudo que eu dei na quarta-feira, hoje no culto online, tá? Mas é com muito temor a Deus e com muito amor também a Ele que eu estou aqui para compartilhar essa palavra, tá? Bom, eu também vejo Deus agindo, porque o tema que nós vamos conversar sobre nessa manhã é algo que Deus já tem compartilhado comigo e eu creio que com algumas outras pessoas também, que tem feito a gente estudar, né? E falar em grupo, particularmente para mim, começou com os jovens nos estudos de sexta e também apareceu nos grupos de quarta, né? E eu vejo isso como não sendo uma coincidência, né? E para confirmar, a pastora Noemi também falou alguma coisa quando ela deu a mensagem pra gente há uns 15 dias atrás. Então, eu vejo assim que é da vontade de Deus que todos nós da Igreja de Prudente estejamos cientes sobre as coisas que vão acontecer no fim dos tempos, até Jesus voltar. Quais são os sinais, como isso vai acontecer. Então, quando falo essas coisas fim dos tempos, pode ser que tenha gente que tenha um certo medo, né? Já é uma coisa muito distante ou muito mística, que não está muito claro e pode gerar esse desconforto. Mas eu quero ler a passagem de Daniel 19 para você, que diz assim: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, né? Inclusive, quando Daniel recebeu essa palavra, Deus estava dando para ele muitas visões sobre o que iria acontecer no futuro, né? Tanto no futuro quando faz parte, né, da vida de Jesus, como também das coisas que hão de acontecer. E o anjo tocou em Daniel e falou, né, não tenha medo, você é muito amado, né? Porque diante daquelas visões, Daniel ficou assim impactado, chocou ele. E ele deixou de comer, né, direito, ele chorou por 3 semanas, ele se sentiu muito fraco. Mas essas palavras animaram Daniel. E aí ele até fala no versículo 11, continuando o versículo, né? Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então, que essa seja a sua oração, né? Que você não tenha medo sobre as coisas que vão acontecer ou que já estão acontecendo, né? Mas que a presença de Deus, o Espírito Santo, possa te encher de coragem e aí nos ajudar a perseverar até o fim, tá bom? Então, vamos orar? Querido Deus, nós pedimos a Tua presença nesse momento sobre a vida de cada pessoa que está assistindo essa reflexão. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos conduza e que a Tua verdade seja revelada para nós nesse momento. Porque pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Nós estamos aqui porque nós te amamos e queremos te servir e queremos te seguir. Abençoa esse tempo em nome de Jesus. Amém. Então, para você ficar um pouquinho mais assim confortável de me ouvir, né, eu queria dizer que o que eu vou falar hoje está baseado em leituras que eu fiz comparando, por exemplo, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21.
em versões diferentes, analisando os comentários bíblicos, e também eu pude assistir mensagens de teólogos renomados, como por exemplo o Luiz Saião, que inclusive ele supervisionou a tradução da NVI, a tradução da Bíblia à Mensagem. Ele é mestre em hebraico. Eu também assisti vídeos do pastor Augustus Nicodemos. Ele tem doutorado em teologia na parte de exegese, né? E ele também tem um livro sobre o capítulo 24, sobre o sermão escatológico de Jesus. Eu tô falando isso não por causa dos títulos, mas eu tô falando assim, para você ter mais segurança, que são pessoas que têm ferramentas, né? Eles sabem manejar a Bíblia, eles entendem o contexto histórico, né? Cultural, as línguas, né? Então, eu creio que neles a gente pode dar um voto de confiança nos comentários deles. Eu também assisti uma mensagem do pastor Lucinho Barreto, que ele é da Igreja Batista da Lagoinha, uma igreja mais pentecostal. E eu posso dizer para você assim que a ideia geral, na ideia geral eles estão alinhados, né? Todos falam a mesma coisa, tanto os pastores como também os comentários. Então o intuito dessa manhã é a gente aumentar um pouco o nosso conhecimento, né? Eu confesso para vocês que esse sermão escatológico de Jesus, né, presente em Mateus 24, Marcos 13 e também Lucas 21, quando eu lia, eu sempre tinha dúvida, eu falava, poxa, isso aqui é algo que já aconteceu ou de fato Jesus está profetizando para coisas que ainda não aconteceu? Então me dava uma certa angústia, eu falei, não estou entendendo, né? E isso me fez buscar estudar mais, ouvir essas pessoas que têm experiência e ajudar a chegar numa conclusão. Então eu espero que nessa manhã ajude você também a esclarecer o que Jesus quis dizer nesse sermão profético, tá bom? Eu vou me basear em Mateus 24, mas sempre puxando, complementando com o que está escrito em Marcos, com o que está escrito em Lucas, tá bom? Então vamos abrir em Mateus 24. Vou estar lendo para vocês aqui do versículo 1 ao versículo 4. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em relação a esse trecho, né, o comentário que eu posso fazer é que o templo de Jerusalém na época de Jesus, ou toda a história do Velho Testamento até aqui, tem um significado muito grande, né? Então significava a identidade deles, a presença de Deus daquele povo, né, que até então era o povo exclusivo de Deus ali. E houve uma reforma, um pouco antes de Jesus nascer, um dos Herodes, né, fez uma reforma que deixou o templo assim, bem bonito. Em Marcos a gente vê que os discípulos falam assim, Jesus, tá vendo essas pedras? Olha que construção magnífica, né? Então eles falam com uma certa admiração, talvez um quesinho de orgulho, olha, esse templo é nosso, ele é tão grandioso, é o poder de Deus, né? Mas Jesus traz eles para a realidade e ele já fala algo profético. Ele fala, vocês estão vendo, no versículo 2, né? Vocês estão vendo essas construções? Não ficará pedra sobre pedra aqui, será derrubado. E isso parece que deixou os discípulos assim meio encafifados, né? O que será que Jesus quis dizer com isso? Tanto é que algum tempo depois, né? Depois que quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, eles perguntaram, né? Senhor, o que significa essas coisas? Quando que vai acontecer? Quais são os sinais disso que o Senhor está falando? E a partir então do versículo 4, Jesus passa a responder essas perguntas dos discípulos. Bom, desse versículo 4 em diante, ou seja, essas respostas de Jesus, é um momento que a gente tem que tomar
prestar muita atenção, porque os discípulos eles perguntaram em relação àquela destruição do templo, quando que vai acontecer? E Jesus responde de fato. Só que ao mesmo tempo que Jesus está respondendo aquelas perguntas sobre o templo, a destruição do templo, ele automaticamente começou a falar sobre as coisas do fim dos tempos e quando que esse mundo acabaria, né? Então, é engraçado, Jesus fala uma coisa, mas ele se refere tanto à destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, como também as coisas que ainda hão de acontecer, que pode ser que aconteça enquanto nós estamos vivos, ou quando os nossos netos ou bisnetos estiverem vivos, né, existirem. A gente não sabe quando que vai acontecer o fim do tempo, que é a segunda volta de Jesus. Tá? Então, a partir daqui, é isso que ele vai tentar explicar. Um outro ponto importante, antes de prosseguir a leitura, que eu queria falar para vocês, é que do versículo 4 até o versículo 14 de Mateus 24, Jesus ele dá um panorama geral sobre os sinais da sua vinda, da segunda vinda. Então, a partir da primeira vinda de Jesus, aconteceriam sinais que mostrariam que o fim do mundo estaria próximo. E o fim do mundo é quando Jesus volta, a segunda volta de Jesus. Tá? Ele dá esse panorama geral. A partir do versículo 15 até o versículo 28, Jesus ele começa a descrever um tempo específico desse período. Um tempo específico que é chamado de a grande tribulação. Né? O que aconteceria aqui? E entre o versículo 29 até o versículo 31, ele fala como que será a segunda vinda dele. Né? E aí ele conclui entre o versículo 32 e o versículo 35. Tá? Então, tenham em mente esse quadro. Né? Então, no primeiro momento, Jesus fala de forma geral quais são os sinais do fim dos tempos entre a primeira vinda e a segunda vinda. Ele dá um geralzão. No segundo momento, ele fala especificamente da grande tribulação. Essa grande tribulação tem um esboço lá nos anos 70 com a destruição do templo, mas ele vai ter um desfecho final na grande tribulação, tá? Que ainda não aconteceu, que vai ter a chegada do anticristo, o anticristo. E por fim, ele vai falar como que vai acontecer a volta de Jesus. Então vamos lá tentar meditar sobre esses pontos? Então vamos ler do versículo 4 até o versículo 14. Versículo 4. Então Jesus começa a responder aos seus discípulos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, como você pode perceber nesse esboço aqui que eu estou fazendo para vocês, os sinais do fim dos tempos, ele começa a partir da primeira vinda de Jesus, ou seja, Jesus inicia o início do fim. Né? E nesse período, entre a primeira vinda e a segunda vinda, os sinais vão ser o aparecimento de pessoas se dizendo o Messias, né? Rumores de guerras e guerras,
fomes, terremotos. E como você já deve ter pensado, né, raciocinado aí com você mesmo, essas coisas de fato têm acontecido sempre, desde sempre, né? Porém, a sacada está aqui no versículo 8. Tudo isso será o início das dores. No comentário aqui da NVI, ele fala que para os rabinos, o início das dores está relacionado com dores de parto. E como a gente sabe, alguém que vai dar à luz por parto natural tem as contrações e entre essas contrações existe um espaço. Porém, conforme vai chegando a hora do nenê nascer, o intervalo entre as contrações são menores, então as contrações ocorrem em maior quantidade e o sofrimento fica mais intenso, né, daquela mulher que vai dar à luz. Então, com dados levantados, não assim de apenas órgãos cristãos, mas, por exemplo, dados públicos, né, de ONGs, tem mostrado que, por exemplo, o número de mortos por guerra tem sido maior do que na Idade Média e na Idade Antiga, né? Especialmente por causa da Segunda Guerra Mundial, quando é possível que 85 milhões de pessoas tenham morrido naquele período. Dados sísmicos têm mostrado que, por exemplo, o número de terremotos nos últimos anos também tem sido mais frequente, tem aumentado, né? Por exemplo, semana passada, só ali naquela região da Nova Zelândia, teve 3 terremotos de alta magnitude, né? Até no Brasil começou a ter terremoto, né? A gente ouve com mais frequência e antes a gente nem ouvia, tá? Então existem dados públicos mostrando que tem um aumento desses eventos, né? Em Lucas, inclusive, fala que... Vamos abrir lá em Lucas 21, versículo 11. Esse mesmo trecho, ele fala assim: haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares. Eu nem preciso falar em questão de epidemia aqui que a gente está vivendo. Sempre existiu epidemia, né? Na Europa, parece que a cada 100 anos tem epidemia de alguma coisa. E chegou a vez, né, que virou uma pandemia. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu, né? Tem versões que falam coisas espantosas, né? E a gente tem visto coisas espantosas mesmo. Por exemplo, no final de 2019, começo de 2020, a Austrália, ela sofreu uma queimada assim gigantesca, que matou bilhões de animais, né? No Brasil nós tivemos também no Pantanal, né, animais morrendo ali, carbonizados, nós vimos, né? Então são coisas que deixam a gente chocado. O tsunami lá no Japão, né? O acidente que aconteceu em Brumadinho, a gente vê aquelas cenas, né, que mostram o princípio das dores e que a gente está vendo com maior frequência. Eu queria enfatizar, né, ali no versículo, voltando em Mateus, que ele fala assim: nação se levantará contra a nação. Essa palavra no grego, ele tem significado de etnia. Então seria um grupo étnico se levantará contra o próprio grupo étnico. É o que a gente vê, por exemplo, entre os árabes, né? O Estado Islâmico, um grupo de árabes atacando os próprios conterrâneos, né? As Coreias, são coreanos, era um país só. E estão divididos, estão em guerra iminente sempre, né? Precisa sempre de muito acordo, muita cautela, para que a Coreia do Norte não inicie uma guerra com a Coreia do Sul. E quando fala reino contra reino, se refere a países, né? Então aí sim, por exemplo, Coreia do Norte versus Japão, Estados Unidos versus Iraque ou Irã. E quando se fala de guerra, né, Jesus fala assim, ó, não tenham medo quando vocês ouvirem falar sobre isso. Mas é necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim, né? Então, segundo Jesus, a gente ainda vai ouvir falar de muitas coisas, né? E especificamente em relação ao povo de Deus, a igreja. Fala aqui no versículo 9. Então,
Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Como a gente sabe, logo a igreja primitiva, né, logo ali no primeiro século, segundo, terceiro, houve muitas perseguições contra os cristãos, né? Muitos cristãos morreram. Mas ainda hoje existem muitos e muitos cristãos sendo perseguidos, especialmente em países da Ásia, né, do Oriente Médio. Tem vidas sendo sucumbidas porque não querem negar Jesus. É que pra gente parece ser fora da realidade, porque a gente vive num país livre, teoricamente, com histórico cristão. A gente tem muito contato com os Estados Unidos também, que é um país historicamente cristão. Mas, por exemplo, na Colômbia, a Colômbia está dentro dos 50 países que mais perseguem cristãos, né? O próprio México também. Então, embora pra gente seja algo fora da realidade, infelizmente, países têm aniquilado os cristãos, tem muita gente sofrendo. Versículo 11: E o número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, um dos pastores falou assim, a gente tem que tomar cuidado, que aqui ele está falando de falsos profetas, né? E falsos profetas pode ser, inclusive, pessoas que se dizem cristãs, né? Que às vezes, aqui a gente está supondo, tá? Mas que às vezes, porque nossa carne, né, ela é fraca, ela pode se sentir mais santa do que outros, mais ungido do que outros, e às vezes esse orgulho sendo incubado, né, sendo nutrido, às vezes faz com que essas pessoas digam coisas que não são verdades, né, enganando a muita gente. Por isso é importante que nós cristãos, a gente debruce e leia a Bíblia, estude a Bíblia, não somente conheça a história, né, mas que a gente venha aprender as lições para ser capaz de discernir quando alguém está falando algo herético, algo que não é verdade, né? Então, no fim dos tempos, haverá esses profetas. E hoje a gente já sabe, na época de Jesus já tinha muitas heresias, né? Muita mentira sendo infiltrada. Então, se a gente não conhece a palavra, a gente pode ser um desses enganados. Continuando, agora sim no versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, nesse trecho que nós lemos, do versículo 4 ao 14, vocês conseguem ver? Então, o fim dos tempos, o período, né, do fim dos tempos, começa com a vinda de Jesus e termina com a segunda vinda. A primeira ele já veio, a segunda a gente ainda está aguardando. Nesse período, então, a gente vai ter diversos sinais. Então, falsos cristos, guerras, tremores de terra, fome, pestes, né? E teremos perseguições, o amor se esfriará e o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Nós sabemos que ainda o evangelho não tem sido pregado a todas as nações, mas alguns dados desse pessoal que traduz as Bíblias vem mostrando que falta muito pouco para que pelo menos algum trecho da Bíblia esteja traduzido em todas as línguas, em todos os dialetos, de todas as etnias, né? Tá muito perto da gente conseguir isso. Ou seja, nós estamos próximos do fim. Aleluia! Né? Estamos próximos da vinda de Jesus. Mas a gente precisa estar alerta, porque os últimos dias vão ser difíceis, assim como Jesus está falando a partir do versículo 15. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo,
quem lê entenda, vamos fazer um parênteses aqui. No início eu comentei que Daniel ele estava tendo algumas visões sobre o futuro, né? E uma das visões que Daniel teve era em relação ao templo, que o templo antigo lá, né, seria profanado. E isso de fato aconteceu mais ou menos no ano 150 antes do nascimento de Jesus. Um imperador grego, ele tomou os judeus, invadiu ali o templo, ele sacrificou um porco que era um animal imundo para aquela cultura judaica, e ele instalou ali a imagem do deus Zeus. Ou seja, ele cometeu, esse imperador grego chamado Epifânio, né? O Epifânio, ele cometeu um sacrilégio terrível, profanando o templo do Senhor. E Jesus alerta que isso também aconteceria na destruição do templo, né? Por isso que ele fala que o qual falou o profeta Daniel, quem lê entende. Então iria acontecer algo muito semelhante ao que Daniel previu. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam com que eu os avisei antecipadamente. Bom, aqui prestem atenção, né? Jesus está falando exatamente de uma coisa só, mas desses dois momentos, né? Ele falou uma coisa, mas ele se refere tanto à destruição do templo quanto à grande tribulação que a gente ainda vai passar, tá? Vamos focar agora aqui no ano 70 depois de Cristo. Esse conselho que Jesus deu, fujam para os montes, quando você vir ali em Lucas, ele fala, quando vocês virem a cidade rodeada, né, fujam para os montes, não volte para pegar sua capa, se você estiver no telhado, vá embora, né, etc. Isso foi um conselho que os cristãos daquela época, dos anos 70 depois de Cristo, eles se lembraram quando viram os romanos cercarem a cidade de Jerusalém. Né? Eles lembraram dessa palavra de Jesus e se mandaram para uma outra cidade chamada Pela, se não me engano, e eles conseguiram ser salvos. Diferente dos judeus, que inclusive foram os próprios judeus que provocaram os romanos a invadir Jerusalém. Os judeus, né, eles, em vez deles fugirem, eles foram direto para Jerusalém, foram direto para o templo, porque como eles não acreditaram que Jesus era o Messias, eles estavam acreditando que naquele momento do ataque dos romanos, aí sim o Messias deles viria resgatá-lo, iria aniquilar os romanos. Só que isso não aconteceu, porque assim como fala em Lucas, esse momento da destruição do templo, na verdade, era o dia da vingança de Deus, porque os judeus não acreditaram na primeira vinda de Jesus. Então aconteceu exatamente isso. Houve um historiador chamado Joséfo, que não era cristão, ele era judeu, e ele foi uma testemunha ocular disso, e ele descreveu esse dia como sendo o dia mais terrível que o povo judeu já tinha passado, né? Então isso de fato, então essa profecia de Jesus se referia aos anos 70, à destruição do templo. Mas aqui a gente consegue ver também coisas que não aconteceram naquela época. Por exemplo, embora Joséfo tenha descrito que nunca tinha visto algo
tão horrível acontecer com o povo judeu, nós que estamos aqui em 2021, nós sabemos que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi algo terrível, que matou 1 ou 2 milhões de judeus, né, como aconteceu na destruição do templo, mas matou muito mais judeus, foi algo horrível, né? Então a gente sabe que o fim do mundo não era, que essa profecia não era especificamente somente para aquele momento, mas de algo que ainda há de vir. Aí sim, quando o anticristo, o último anticristo se levantar, que vai enganar muitos, vai ser algo terrível que a gente nunca, jamais viu e nunca, jamais haverá. Então a gente está aguardando ainda a grande tribulação. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Então, se os dias da grande tribulação não fossem aliviados, nem os eleitos, nem os cristãos, né, poderia resistir. Mas graças a Deus que Ele já abreviou esses dias, né? E gostaria de terminar essa parte ali a partir do versículo 26, que fala, né? Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ali está ele, dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. No versículo 29 diz, imediatamente após a tribulação daqueles dias, ou seja, depois que aquele período de grande tribulação passar, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, e estes reunirão os seus eleitos entre os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Então, depois da grande tribulação, aí virá o fim. Eu não sei se esses eventos, né, do sol, da lua, eles vão acontecer de forma figurada ou se vai ser real. Eu não sei, né? Mas é certo que todo olho verá, porque Jesus virá numa nuvem. Tem gente que dá uns palpites assim, ó, hoje com a nossa tecnologia é muito provável que alguém filme e aí a gente veja instantaneamente, em tempo real, a volta de Jesus, né? Eu particularmente, eu gostaria que fosse assim algo inexplicável, que alguém que está ali no Japão, alguém que está ali no Alasca, a gente que está aqui no Brasil ao mesmo tempo, visse o nosso Senhor vindo com grande glória e nos ajuntasse, nós que somos o seu povo. E aí Jesus termina dizendo, aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, né? E no comentário fala que não passará essa geração. Essa palavra geração, ela vem da palavra grega geneia, e geneia pode tanto significar a geração do nosso tempo, ou seja, o período de 40 anos, que aí bate com a profecia daquele momento 1, da destruição do templo de Jerusalém, porque aconteceu só 40 anos depois da morte de Jesus. Então é provável que muita gente que estava vivo quando Jesus estava na terra assistiu à destruição do templo, estava vivo nessa época. Então pode se referir àquela geração, ou essa palavra geneia também tem o significado de etnia. Então aí a gente tem o entendimento que até Jesus voltar, o povo judeu ainda vai existir, né? Por isso que falam que o povo de Israel é o relógio do Senhor,
né? Então nós precisamos ver tudo o que está acontecendo com o povo de Israel, não seguir o que eles seguem, né? Não seguir as tradições, mas assim, ver o que está acontecendo com o povo judeu, né? Quando que eles vão construir o último templo, que aí vai ser tomado pelo anticristo, né? Que aí é mais um sinal que a volta de Jesus está próxima, né? E para concluir, você pode estar me perguntando, tá, o que isso significa para mim, né? Primeiro, Jesus ele fala, cuidado, prestem atenção, né? Estejam alertas, né? Nós como cristãos, a gente precisa ter essa sensibilidade que as coisas do fim do mundo estão acontecendo, né? A gente precisa estar alerta de como o anticristo ele vai agir nas nossas vidas, né? Em segundo, a gente não precisa ter medo, porque é necessário que essas coisas aconteçam. E assim como o anjo, ao tocar Daniel, né, falou para ele, ó, não tenha medo, você é muito amado, que a paz de Deus esteja sobre você. Essas palavras renovaram as forças de Daniel e eu te encorajo, né? Receba essa palavra de encorajamento. Não tenha medo. Não tenha medo da grande tribulação. Não tenha medo de ser perseguido. Mas persevere. Aquele que perseverar até o fim, ele vai ter a vida eterna. E vamos vivendo a nossa vida, brilhando a nossa luz, né? A luz do Espírito Santo. Vamos continuar transmitindo o amor de Deus, né? Para que a palavra de Deus chegue até os confins da terra, para que no grande dia, quando Ele voltar, nós possamos fazer parte do seu reino e da conquista e da vitória que já está garantida. Essa vitória só vai ser consumada completamente, 100%, quando Jesus voltar. Então eu espero que essa palavra tenha aumentado o seu conhecimento, tenha te ajudado a entender esse sermão escatológico e que isso te dê novo fôlego para continuar estudando a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua fidelidade, muito obrigada porque o Senhor nos ama e o Senhor também nos dá força para passar por qualquer dificuldade. E que toda honra e glória seja dada a Ti. Abençoa a semana de cada um dos Teus filhos. Que o Senhor guarde aqueles que estão doentes. Que o Senhor fortaleça aqueles que estão desanimados. Que o Senhor renove as forças daqueles que já há tanto tempo têm Te servido. Para que, como igreja, nós possamos estar transmitindo do Teu amor a todas as pessoas de todo este mundo, Pai. Toda honra e glória a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe e muito obrigada por terem me ouvido. Até mais.